Vamos lá. Nossa primeira aula, nosso primeiro slide, pessoal, é esse aqui, ó. Já dei um spoiler para vocês, para que a gente tenha já um briefing, né, do que vai ser a aula. Primeiro candidato aí, Luana, abre seu microfone aí, por favor, e me fala. Por que a gente precisa de salvação? Ai, por que eu primeiro? Olha, não é igual assim, pelo que a gente conversou, pelo que eu tô entendendo, nós já somos salvos, né? Nós já fomos justificados. Isso, vamos lá. Né? Só que não é bem buscar a salvação, não sei colocar a palavra, mas para que fomos para ficar com Deus, nós temos que estar conectados com Ele dia após dia. Então, assim, não é bem salvação, mas não sei se eu estou sabendo colocar as palavras certas. Tô te entendendo. Tá entendendo? Então, é isso. Valeu, Gabi. Por que precisamos de salvação, Gabi? Tá fechado, Gabi, seu microfone. Vamos lá, Tati. Por que precisamos de salvação, Tati Alves? Ai, Thales, não sei não. Boa. Alguém quer responder? Abre o microfone e fala, por favor. Gente, vocês são crentes, não. Pois é. Vamos lá, João, pode falar. Thales, eu acho que a gente precisa de salvação porque a gente estava perdido. E sem um propósito e sem nada. E a salvação é o que Deus nos dá propósito. Posso estar fazendo a colocação errada, mas eu entendi isso, entendeu? Não. E buscar a salvação. Não tem certo e errado, não, tá? Gabi, sai da sala e entra de novo, eu acho que vai funcionar. Ó, de teste. Então, pessoal, é o seguinte, acho que isso não tem resposta certa ou errada, tá, gente? Fica tranquilo. O que eu quero provocar a vocês é o seguinte, é uma base porque essa pergunta é uma base do nosso evangelho, é uma base da nossa vida, é uma base do que a gente vive e a gente não sabe responder. Muitas vezes Ô, João, pode baixar a mão, por favor. Muitas vezes a gente não sabe responder uma simples pergunta. E hoje, se a gente sair para a rua e falar assim, e alguém falar, e for pregar para alguém na rua e falar, ô, Jesus quer te salvar. Ele falar, salvar de quê? Por que eu preciso de salvação? Aí a gente fica naquela de, e aí? E agora? O que falar para uma coisa dessa? Tá, mas antes de evangelizar para as pessoas, a gente precisa ser evangelizado. Por isso que esse discipulado vai começar de uma base evangelística, né? Para que a gente consiga absorver uma ideia e tentar entender primeiro o alicerce da nossa fé, para que a gente tenha corpo e sabedoria para poder apresentar isso para alguém. Beleza? Então vamos lá. Estruturei isso aqui em 5 tópicos. E para a gente poder conseguir falar nesses 50 minutos que faltam aí. Tá? Quem tiver com a Bíblia na mão aí, vamos lá em Gênesis. Podia ter separado os versículos antes, mas não separei. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 15. Vamos falar assim, ó. Gênesis 2, versículo 15. Vou ler, tá? Ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Esse é o relato da criação do homem, né? Da formação do homem. Já para a gente ir tirando alguns grilos. Deus criou todas as coisas. Existia um lugar chamado Éden. Dentro desse lugar chamado Éden, Deus fez um jardim. Então, o Éden não era um jardim, o jardim foi plantado no Éden. Tá? E dentro desse jardim, no Éden, ele fez nascer os animais, ele fez nascer as vegetações e colocou lá o homem. Tá bom? E quando Deus colocou o homem lá, ele estipula. Então vamos falar desse primeiro tópico, a criação do homem. Então essa é a criação do homem. Deus cria o homem e coloca ele no jardim do Éden. Então ele estabelece o homem no jardim. Depois ele dá para o homem uma ordem, né? Uma lei. Que é o seguinte, de toda árvore do jardim comerás livremente.
Primeira ordem. De toda ordem, toda árvore do jardim comerás. Então, tem que comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque se dela comer, certamente morrerás. Deus dá duas ordens no Éden. E é bem interessante isso aqui. Dar duas ordens no Éden significa, mostra para a gente uma alusão, alguma coisa que aponta para a gente algo relacionado à graça e algo relacionado à lei. Por quê? Lá no versículo 5 do Gênesis 2, fala que toda planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que não havia brotado, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Ok, qual que é o objetivo do homem, pessoal? Lavrar a terra, tudo certo? Balança a mãozinha aí para ver que vocês estão. Beleza. Então, o objetivo do homem era... Tudo bem, Roberto, só baixar aí, tranquilo. O objetivo do homem era lavrar a terra, tá bom? Então, no versículo 6 fala que subiu um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Não tinha chovido, mas brotava a água do chão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, simplesinho, né, gente? Não tinha chovido, mas tinha que subir a água do chão. Se tinha água do chão, tinha água e barro, água e terra. Formou o barro. E dali o homem formou o homem. E dali Deus formou o homem. Versículo 8. Plantou Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E depois ele fez brotar toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito importante isso aqui. Guarda aí para mim Gênesis 2:9, tá? Nossa, deixa eu colocar isso na tela, hein? Fechou? Então vamos lá. Deus fez brotar, a água brotava do chão, Deus formou o homem, plantou o jardim lá, colocou um monte de árvore boa para comer, agradável à vista, ou seja, o que Deus plantou no jardim, para ficar simples e didático. Deus plantou no jardim, no Éden, um jardim. Colocou lá todos os frutos, todas as árvores que são boas e desejáveis para o paladar. Tudo que era de bonito e de gostoso para comer, gente. Então assim, ó, já parte desse princípio, que esse olho bom que você tem de gostar de coisa boa, já vem lá do Éden. Deus já providenciou, o Pai já deu, aí já plantou e já te mandou colher tudo de bom nessa terra. Tudo que ele preparou, que é agradável aos seus olhos, ele já te deu. E a escassez, a falta dessas coisas, é o castigo, né? É a distância que nós temos desse lugar, que é o Éden. Então, já começa a desmistificar aí essa vontade sua de só ter coisa boa. Isso é de Deus, viu, gente? Então, qual foi o primeiro ponto que aconteceu aqui? Deus estabeleceu duas leis. Uma lei que é para comer todas as árvores do jardim. E eu queria chamar a atenção desse ponto aqui. Não tinha homem para lavar a terra, vocês lembram? Mas Deus plantou as árvores do jardim. Ou seja, o homem ia colher e comer da onde ele não plantou. Vocês estão pegando? Vou falar de novo. Deus plantou a árvore, ler de novo. Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Deus fez brotar, agradável à vista e boa de comer, no meio do jardim. Mas cadê o homem que tinha que lavrar a terra? Deus criou esse homem, Deus formou esse homem no Éden e falou para ele assim, coma livremente de todas as árvores do jardim. A provisão do Pai já foi dada assim que o homem foi estabelecido na terra. E a gente ainda vive debaixo de uma crença, uma crendice, de que tudo que planta colhe. De tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher. É necessário que a gente colha tudo que a gente planta. Só que eu queria contar para vocês uma coisa. Colher o que plantou é castigo. A bênção é colher aonde não plantou. Então, essa é a identidade, essa é a figura do Deus que eu conheço, que a Bíblia me revela. Que a gente colhe aonde não planta. E não planta para colher. Ok? Então, dessas duas ordens, Deus estabelece: coma livremente de todas as árvores do jardim.
Outra ordem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é tão um pecado quanto não comer das árvores do jardim. As duas situações afrontam uma ordem dada diretamente por Cristo, por Deus, ok? Dá para entender? Então, não dá para virar as costas para uma ordem de Deus, não dá para pecar, vamos falar diretamente, não dá para pecar sem antes virar as costas para a graça. Comer livremente, colher da onde não plantou, é a revelação da graça no Éden. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é a revelação da lei no Éden. Por quê? Comer livremente não gera consequência, não gera condenação. Mas comer da árvore do conhecimento do bem e do mal gera uma condenação instantânea. Certamente morrerás. Deus deu duas ordens. Uma que tinha consequência e uma que não tinha consequência. As duas, se você não fizesse uma, também desobedecia a Deus. Mas ele não falou, por exemplo, se você não comer das árvores do jardim livremente, morrerás. Ele falou que se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então ele deu uma ordem que não gerava condenação e uma ordem que gerava condenação. Uma dessas ordens aponta a graça, que é colher aonde não plantou, e uma dessas ordens aponta a lei, que é uma condenação caso você não descumpra isso. E ótimo, né? Então a gente estabelece isso, essa ordem de Deus referente à graça e referente à lei. Alguém tem dúvida nessa parte? Então a gente está caminhando para conhecer, para entender o porquê que a gente precisa de salvação. Primeiro, nós somos criados num ambiente que era o paraíso. E nesse paraíso nos foi dado todas as coisas, boas de se comer e agradável à vista. E nós recebemos dois caminhos: comer das árvores livremente ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e morrer. Tá? Pular. Lá na frente, foi interessante demais isso aqui, porque lá no Gênesis 3:4, fala que... Não, de 3:3. A serpente falando com a mulher assim, ó. Mas o fruto da árvore que está... Não, desculpa. 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente já chegou para trocar uma ideia com ela. Tinha Adão e Eva na parada, ela chegou para conversar com Eva, e eu vou te falar por que ela foi falar com Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Quem pegou? Ninguém pegou, eu vou falar. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Lembra que lá no versículo 17... Não, deixa eu achar aqui, acabei de ler. Não, versículo 9, 2:9, tá falando assim, ó, e o Senhor Deus fez brotar toda a terra. Abre o microfone aí, João Lucas. Sim. E o Senhor Deus fez brotar de toda a terra, toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento, ó, vamos lá, e a árvore da vida no meio do jardim, ok? Qual que é a árvore que estava no meio do jardim? Árvore da vida. Ótimo. Lá no versículo 3 fala assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. O que Eva colocou no centro do jardim? Árvore da morte? Segura aí, Tico. Segura aí, pessoal. Levanta a mão e eu abro aqui, tá? É porque o meu travou aqui um tiquinho, eu perdi na hora que você chamou o João. Tá bom, fecha o microfone aí eu vou desligar o microfone aqui, é porque eu perdi o que você chamou. Na hora que você chamou o João, eu perdi para frente. Beleza, Tico. Vamos lá, gente, arredondar o raciocínio aqui. Deus estabelece no versículo 9 que a árvore da vida está no meio do jardim, ok? Sim. No versículo 3, Eva fala que se ela comer da árvore que está no meio do jardim, ela vai morrer. Qual árvore estava no meio do jardim, João? Árvore da vida. E qual árvore que Eva colocou no meio do jardim? Árvore da morte. Isso aí. Tem um gatilho muito forte nessa passagem, que é o seguinte.
Deus estabelece que a árvore da vida seja o meio do jardim. Mas ele dá uma ordem muito, muito complicada para a gente, porque ele manda a gente não comer. Quando ele manda a gente comer, dá vontade de comer. Mas quando ele fala para não comer, aí dá mais vontade ainda de comer. A serpente foi até Eva e não foi até Adão. Porque Eva já estava tão envolvida com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o diabo, que Satanás já sabia como atacar Eva. Já sabia aonde pegar, aonde bater. É simples de enxergar. Eva desejou tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a geografia espiritual dela foi mudada. Vamos pensar assim, o centro do jardim do Éden, o centro do ambiente dela, o centro da onde ela vivia já era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi fácil para a serpente, que nem precisou mentir. Ela só precisou falar com Eva. Vamos falar o seguinte. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e do mal. Serpente mentiu, João? Não, falou a verdade. Meias verdades. Não precisa mentir para que a gente caia. Às vezes, meias verdades já te derrubam. Então, muitas vezes, assim, ó, o diabo não sabe o que está nas profundezas do seu coração. Ele fala que está nas profundezas do seu coração só pertence a Deus. Mas o diabo sabe o que está no centro da sua geografia espiritual, ou seja, que você deseja tão profundamente, que é tanto, está tão aflorado na sua cabeça, ele já descobre aonde te atacar. E foi simples para Eva, tá? Foi simples contra Eva. Eva colocou essa árvore no meio do desejo dela, do sentimento dela. E o diabo só precisou dar um empurrãozinho, né? Nem precisou mentir, só com meias verdades, né? Dúvida, pessoal? Alguém quer completar alguma coisa aqui? Levanta a mão aí para mim. Gente, vocês estão demais. Vocês estão tímidos demais, gente. O intuito aqui era a gente construir isso junto, hein? Vocês participam. Vamos lá. Então fala, João, vamos lá. Thales, eu falei a árvore da morte, mas ela colocou no centro, então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É isso, traria a morte. Porque era o... Entendi. Então, é por aquilo que você falou, que o que você quer, o que não pode é mais atraente. E no caso, o diabo já sabia disso. Por isso ele foi falar com Eva. Porque ele já entendia o que ela queria. É isso aí. Tá. Eva já estava tão envolvida com essa árvore que foi simples, né? Os sinais já estavam muito, muito ardentes do que Eva queria. Então foi só um empurrãozinho. Otávio. Vamos lá, João Paulo, pode falar. João Paulo Santos. Ô, Tico, levanta a mão aí, a hora que for sua vez eu te chamo. Vai lá, João. João Paulo Santos, abre o microfone e fala aí. Certinho agora, né? Estou acompanhando aqui, né? Vamos lá. A gente vê aqui que o diabo coloca uma dúvida na cabeça da mulher. Uhum. Porque Deus disse uma coisa, mas o diabo fala assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não falou isso, não. Deus falou assim, que livremente comereis de toda a árvore do jardim. Não é isso? Exatamente isso? Exatamente isso. Ele já colocou uma dúvida na cabeça dela, mas Deus não falou isso para ela, que ela não poderia comer de toda a árvore. Ele falou que de toda a árvore ela podia comer, certo, uma, que ela não poderia comer. E a mulher já vai responder, ela, do fruto da árvore do jardim poderemos, de toda a árvore do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comereis e não tocareis nele, para que não morrais. Aqui eu ouvi uma pregação uma vez, eu não sei, confere lá para mim, na hora que Deus deu a ordem para a mulher, você falou que não poderia tocar, ou só comer, ou não comer. Tocar não estava na ordem, né? Não estava na ordem. 2,16, Gênesis 2,16. 2,16? Isso. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia dela comer, certamente morrerás. A mulher já aumentou aí também. Mas aumentou um pouco. Falta de instrução, irmão. Falta de instrução.
Beleza? Beleza. Olha lá, Tico. Não, era o que o João falou aí agora. Show de bola. Nesse ponto mesmo, exatamente. O que ele falou, né? Porque discipulando ela, né? Falando com ela, que ela tinha o direito de comer tudo, né? De todo fruto, menos do conhecimento, né? Isso. Agora, desculpa, Taz, eu tô tentando para sair do carro aqui para poder pegar a Bíblia, só que eu tava querendo prestar atenção. Ele fala aonde ele fala, tem algum ponto que ele fala assim, não come da árvore que está no centro do jardim, ou só que não coma do como é que fala? A do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Então, é esse ponto que a gente colocou aqui, que a gente enfatizou aqui. Deus estabelece a árvore da vida no centro do jardim. Quem estabelece a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim é Eva. Tá? O intuito central de Deus era que você comesse da árvore da vida. Mas Eva coloca no centro da vontade dela a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendi. Fechou? Você vai chegar no ponto quando ele vem até Adão? Vou colocar, vou chegar. Obrigado. Alô? Eu não estou fazendo um expositivo de Gênesis, tá? Estou só passando sobre esses pontos aí para que a gente consiga entender o propósito da aula. Por que a gente precisa de salvação? Então, a gente está criando o homem, sabe onde que o homem está, vamos ver a ordem que Deus deu, como é que Deus apresentou a graça e a lei diante dele naquele momento, tá? O homem peca quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eva falou, já que eu não vou morrer, já que eu vou ser igual a Deus, e a gente incorre, né, lá no versículo 4, serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Gente, a gente incorre no mesmo pecado que Lúcifer teve, que Lúcifer cometeu. Quer ver? Quem quer ver? Eu quero ver. Isaías 14. Também quero ver. Então vamos lá. Isaías 14, versículo 12. Estão vendo a Bíblia aí? Sim. Só um minutinho para achar. Não, olha aqui na tela. A gente ganhar um tempo, aí vocês anotam aí. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o motivo que fez Lúcifer cair do céu. Ser expulso da ordem de anjos, ser expulso da sua posição de destaque, porque ele queria ser semelhante a Deus Altíssimo. E qual que é a oferta que ele faz para Eva? Que a partir do momento que você comer, vai abrir os seus olhos, você vai ser assim como Deus. Olha a corrupção da primeira criação de Deus, que são os anjos, né? Que Deus gera os anjos. E a corrupção dos homens. Só que para os anjos não tem redenção. Para nós existe redenção. Alguém me perguntar por quê, não vamos ficar aqui o resto da noite, mas eu te explico. Se quiser ficar depois da aula, eu estou disponível, tá? Por que que para os homens tem redenção e para os anjos não tem redenção? Gênesis 5, se eu não me engano. Mentira, Gênesis 4. Beleza? 3, final do 3, versículo, até o 4, a gente responde isso. Aí vamos lá. Então o homem pecou, ok? Pecou quando comeu do fruto. E que fruto desgramado. Comer do fruto condenou o homem à morte. Ok, gente? Comer do fruto condenou o homem à morte. Não, gente. Comer do fruto não condenou o homem à morte. Comer do fruto foi só o ato que o homem fez que condenou ele à morte. O que condena o homem à morte é desobediência. Desobedecer à ordem de Deus te condenou à morte. Escolher a morte te condena à morte. Porque podia comer de todas as árvores do jardim, gente. Milhões de caminhos. Porém, a gente escolhe o único caminho que leva a gente para a morte. Olha a nossa natureza corrompida. Nossa natureza que ainda nem tinha caído, caindo por influência, tá? Então, gente, pode falar, tio.
o ato que condenou ele à morte, né? O ato, nada. O que condenou o homem à morte é escolher a lei e não escolher a graça. Sim. Por que escolher a lei, Tico? Comer de todas as árvores do jardim tinha condenação? Não. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal tinha condenação? Sim. Qual que o homem fez? Escolheu a do conhecimento do pecado. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Isso. Mas a lei estabelece pecados, né? Estabelece atitudes, ações que você deve fazer. São 613 leis, 365 prescritivas, 200 e poucas que são proibitivas. 365 fala assim, ó, você deve fazer, você pode fazer. 200 e pouco fala que você não deve fazer. Tá? Então, o que fala que você deve fazer? Faça isso, se não, ou não faça isso para que não aconteça isso, ok? A lei é sempre carregada de uma condenação. A lei é sempre carregada de uma punição. Vamos pensar uma punição. Assim? Isso. Nosso direito aí, pessoal. Artigo 121, Código Penal. Matar alguém. Pena de 5 a 20 anos. É isso. Beleza. Se você matar alguém, tem uma pena de 5 a 20 anos. A lei prescreve pena. A graça não tem pena. A graça não mata condenação. E outra coisa, quando fala em morte, a morte não é essa morte, é aquela... É a do espírito, né? Não, é morte. Bem moído, inclusive. Aí você vai ter... Depois vou querer explicar. Não tem dificuldade. Dá para falar, por exemplo. Nós somos feitos corpo, alma e espírito, ok? Uhum. O espírito, no momento, foi desconectado. Então, nós pagamos a morte em espírito no Éden. Mas quem veio e morreu de corpo e alma para morrer pelo nosso pecado? Jesus. Então, se a morte fosse só espiritual, não era necessário que Cristo morresse por nós, em corpo. Entendeu? Foram pagos em tempos diferentes. Forte isso aí, hein, Thales? Mas existe uma morte. Forte, João. No finalzinho você vai ver. Eu vou falar sobre isso. Fala, Luana. Ô, Thales, deixa eu te perguntar. Se o que causou a condenação não foi comer o fruto, mas sim a desobediência, se a Eva tivesse confessado e se arrependido, talvez ela teria a salvação, assim, vamos dizer? Luana, muito mais do que isso. Que a graça alcança Eva, aí eu vou falar nesse último tópico aqui, ó, a graça. Mas a graça alcança Eva sem que ela tenha que se arrepender. Como? É necessário que a gente se arrependa, né? Sim. Mas o como se arrepender, como pedir perdão, você nunca havia existido pecado, erro. Como é que alguém pode conhecer o perdão se nunca erraram na vida? Entendi. Como é que... eu concordo que se Eva tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado, claro. Mas arrepender de quê? O que era arrependimento? Se eu tivesse lá no Éden, eu ia falar assim, Eva, se arrependa, Eva. Ela falar, o quê? Arrependa, mas o que é isso? Porque ela não sabia como, já que nunca tinha acontecido, né? Agora eu entendi. Como é que ela vai se arrepender de alguma coisa que ela nunca passou, e ninguém nunca fez, nunca existiu? Aham. Por isso que Deus ensina ela como é que faz no finalzinho. Entendi, agora eu entendi. E nós vamos falar disso. Gabi Avelar. Tá mudo, Gabi. Escreve no chat, Gabi. Escreve no chat que eu te respondo. Vamos lá. Então vamos tocar, pessoal. Então, pecado. Pecamos. E qual que é a condenação do nosso pecado? A morte. Ou terá a morte. Então, naquele momento ali, nós tivemos uma desconexão. Primeira morte, em espírito. E está lá no capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. Legal demais isso aqui, ó. Vamos lá no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Guarda isso, hein, galera? Perfeito avental com folha de figueira. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Gente,
Deus, aí vem aquelas perguntas, mas Deus não sabia onde que Adão estava? Deus tinha que procurar Adão no jardim, ele estava escondido de Deus. O Deus, gente, nosso Deus, ele já era onisciente, ele já era onipresente, ele já era onipotente naquela época. O que o hebraico original fala aqui nessa palavra é o seguinte: Adão, onde que você se escondeu dentro de si mesmo que eu já não consigo te achar? Porque a Bíblia fala que se existe um corpo natural, existe um corpo espiritual. Deus nos fez corpo espiritual para que a gente pudesse interagir com Deus, que é espírito. E quando Deus já não encontra mais um corpo espiritual para Adão, ele pergunta: Adão, o que você fez com você mesmo que eu já não consigo te achar? Só, gente, que aí eu preciso que a gente entenda isso aqui de uma maneira bem profética. Porque se Deus não comunicou, vamos lá, Deus não comunicou com Adão via espírito. Deus comunicou com Adão aqui agora via físico, né? Ele chegou e pronunciou, ele abriu a boca e emitiu uma voz para falar com Adão. Da mesma maneira, ele fez em todo o Antigo Testamento, quando ele falava com os profetas em voz, quando ele falou com Moisés em voz, quando ele falou na beirada do Jordão, lá, quando Jesus batizou, pela voz. Só que depois de Cristo, Deus só fala de novo através do Espírito. Então, como há uma desconexão de Espírito no Éden, Deus precisa se manifestar em voz. Só que, o que é a voz de Deus? O que é a palavra de Deus? João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, no princípio era aquele que era a palavra. Deus no Éden, quando abre a boca e precisa ir de encontro ao homem, ele abre a boca e fala com o homem, ele apresenta a palavra dele ao homem. E a palavra de Deus é Cristo. Nesse momento, Luana, Deus já apresenta o plano de redenção para Adão. Através da palavra dele: meu filho, aonde você está aqui, que esse ano eu já não consigo mais te achar. Porque se Deus tivesse algum problema com o pecado de Adão, ele não precisava mais descer do Éden. Na viração do dia, como ele fazia todos os dias. Se o pecado te impedisse de relacionar com Deus, ele não precisava vir para poder se relacionar com Adão depois que Adão pecou. Mas ele insiste em ir até Adão e manifestar a voz, manifestar a palavra dele. Mas vamos adiantar isso aqui, que vocês vão entender isso mais para frente. Outra coisa, quem quiser anotar aí, a gente esclarece essa dúvida no final. Aí Adão falou com ele assim, ó: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. Mas peraí, lá no versículo 7, ele não fez avental com folha de figueira? Por que ele estava nu se ele já tinha tampado a roupa? Tampado as coisinhas? Então, gente, mostra para a gente de uma maneira muito clara, e a gente precisa entender, abrir um entendimento para isso, que a folha de figueira representa aqui a provisão humana. Ou seja, qualquer um de nós, através das leis que Deus já estabeleceu, pode plantar figo, colher figo e pegar folhas de figueira e tampar a nossa nudez. A gente é capaz. Adão e Eva fizeram isso através das suas próprias mãos. Mas a obra das nossas mãos não redime a gente dos nossos pecados. Quer ver? Vamos lá. Versículo 15. Aí Deus começa a explanar o pessoal lá, né? Versículo 12 e tal. Adão falou assim: é a mulher que você me deu. Deus xingou a serpente, Deus condenou a serpente e falou assim, ó, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da sua vida. Há quem diga que serpente tinha pezinho, e depois que Deus castigou, ela passou a andar sobre o ventre. Ok? Comer poeira da terra. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Primeira profecia de um redentor, que alguém, descendente de mulher, feriria a cabeça da serpente. Ok? Ok. Boa. Então vamos lá. Ok. Então, essa é a condenação do Éden. Agora você vai ter que plantar, do suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, porque da terra foi formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás.
Beleza? Versículo 21 aí, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ó, túnica de pele e os vestiu. Pele de quê? Tem tradução que fala pele de animal. Pele tem que ser pele de alguma coisa. De pele de animal, tem que ser pele de animal. Que só tinha 2 seres humanos na Terra, não podia despelar nenhum dos dois. Pele de animal. E eu provo. Mas por que pele de animal? Por que, Thales, pele de animal? Porque... Gente, vamos lá. Vou te atender, Tico. Por que pele de animal? Eles já não estavam cozidos de folha de figueira? Já não tinha feito folha de figueira para poder tampar o pecado? Pega essa aqui, Ana. Eles já tinham feito folha de figueira para poder tampar o pecado, mas quando Deus veio, ele ainda se escondeu no meio das árvores. Porque a nossa provisão, a provisão das nossas mãos, não pode tampar a nossa nudez diante de Deus. Nós podemos ser lindos, vestidos diante de todas as pessoas na terra, mas Deus nos enxerga do jeito que nós somos, a nossa sujeira, a nossa nudez diante de Deus. É necessário que a provisão pelo perdão dos nossos pecados venha de Deus. Então, Deus faz túnicas de pele para poder cobrir Adão e Eva. E é interessante porque lá em Hebreus ele fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, foi necessário que a morte entrasse no mundo através de Adão e Eva, porque eles precisaram matar um cordeiro para fazer túnicas de pele sobre ele e tampar a nudez. A nossa nudez, o nosso pecado, só pode ser tampado através da provisão de Deus. Aí nasce uma pergunta, Tico. Por que Cristo nasceu de uma virgem? Mas só voltando, o que você falou é isso, que foi preciso o primeiro sacrifício foi aí, né? E, na verdade, não foi o primeiro. Na verdade, já tinha havido outro sacrifício, Tico. Mas aí a gente fala disso depois. Mas aí é um sacrifício. Eu entendi que esse era o primeiro sacrifício para poder cumprir os pecados, né? É o primeiro sacrifício de expiação. Hã? É o primeiro sacrifício de expiação do pecado. Porque lá deixa eu ver, no capítulo 2, versículo 3, fala assim: Deus abençoou o dia 7º e o santificou. Para santificar, tem que ter sacrifício. Toda oferta de santificação acompanha sacrifício. Tá bom? Tá. Eu acho. Deus já havia santificado o dia 7º antes de matar o cordeiro. Fala, Luana. Ô, Thales. Peraí, oi, fala, Tico. Você fez a pergunta por que Jesus Cristo nasceu de virgem. Da Virgem Maria. Ai, cara, a minha resposta eu ainda não sei se é certa, mas... Porque ela não tinha... Não é porque ela não tinha pecado, era? Ah, não tinha pecado, não. Vou falar já. Peraí. Fala, Luana. Ô, Thales, inclusive o pastor pregou sobre isso ontem, falando mentira, sério? Juro que Adão fez essas túnicas com a figueira, né? Se tamparam com a figueira, só que Deus foi lá e fez as túnicas de pele de animal, porque Deus estava mostrando para ele que quem tampava o pecado dele era Deus, não era ele por si próprio. Justamente. Era isso que Deus estava querendo mostrar. E por que Cristo nasceu de uma virgem? Essa pergunta aí eu não sei. Então vou responder, galera. Por que Cristo nasceu de uma virgem? Da mesma maneira que a nudez de Adão e Eva foi tampada com túnica. Com o mesmo propósito. Porque o perdão do seu pecado não pode vir de provisão humana. Então, Jesus veio de uma virgem para que não tenha interferência do homem na remissão do pecado da humanidade. Aponta diretamente para o que foi feito no Éden. O filho, o remidor do pecado, e remissão, a gente vai falar disso, eu já vou pular de slide aqui, e remissão, a gente vai falar disso, redenção, remissão, na teologia fala assim, ó, resgate, esse é dicionário, tá? Resgate do gênero humano, resgate dos seres humanos, por Jesus Cristo. Tá? Mas no sentido figurado, fala assim, ó, auxílio, proteção que livra de situação difícil, salvação. Cristo é o nosso redentor, porque é ele que nos auxilia, que nos livra da situação difícil, é ele que nos salva,
ele que resgata os seres humanos aqui na Terra, pela salvação. Então, Cristo nasce de uma virgem porque a provisão do perdão dos pecados não pode vir de mãos humanas, assim como no Éden, a folha de figueira não pôde tampar no nudez de Adão e Eva. Foi necessário que Deus fizesse túnicas de pele de animal para cobrir a nudez do homem. E se alguém falar com vocês assim, gente, mas quem falou que é pele de animal? Quem falou que a túnica é de pele de animal? Se tiver um judeu aí, um judeu messiânico aí, perto de vocês, vão te questionar isso de alguma forma. No capítulo 4 fala assim, ó, só para vocês saberem, tá? No Éden, Deus mandou comer de todas as árvores do jardim, ok? Lá, depois do dilúvio, que Deus libera para comer carne. Então, do Éden até Noé, todo mundo era vegetariano, inclusive os animais. Quem sabia disso? Tá. Carne só lá no Éden, só depois do dilúvio. Só que, capítulo 4, versículo 2, fala que e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Por que numa terra que todo mundo era vegetariano, existia a necessidade de pastorear a ovelha? Porque Deus ensinou o caminho. Lá de Hebreus 9, 22. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecado. E depois de Adão, e Noé, e de Abraão, e de todos os profetas, da lei, Moisés, o templo, o pecado era redimido através do derramamento de sangue, aspersão de sangue no Santo dos Santos, a propiciação do pecado. Até chegar em Coríntios, onde Paulo fala que Jesus Cristo foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício que redimiu de uma vez por todas o pecado da humanidade. Tá bom? De uma vez por todas, é a palavra. Precisa acelerar, gente, nosso tempo tá acabando. Tá bom? Então, falar aqui, sobre o plano de redenção, em resumo. Gênesis 3,15 fala que algum descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Todo mundo viu? Beleza? Sim. Gênesis 3,7, eles viram que estavam nus e pegaram folha de figueira para usar como tanga. Aqui nessa versão fala tanga, mas aí como roupa, né? Para poder tampar isso, a nudez. Porém, lá no 3,21 fala que Deus fez roupa de pele de animal para Adão e para a mulher vestirem. Tá? Porque, de fato, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Encaixou aqui, pessoal? Eles pecaram. Deus já apontou a Cristo, falando que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Mesmo eles vestindo roupas de figueira, eles não conseguiram tampar a nudez, porque Hebreus conta pra gente que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Gente, para acabar. Tá dando para entender? Deu para entender o porquê que a gente precisa de salvação? Porque nós somos criados. Adão significa humanidade. Deus cria a humanidade através de Adão. Sabe aquele negócio de herança? Começa em Adão, e a gente não herda só as coisas boas, mas a gente herda também as coisas ruins. Adão pecou. E o pecado de Adão condenou a gente. Faltou aqui, pessoal. O pecado de Adão condenou a gente para uma natureza pecaminosa e de escravidão, né? E de tudo que foi condenado no Éden. E eu preciso desatar esse nó na cabeça de vocês. Tá? Então, só para resumir, pessoal. Adão pecou. Através de Adão, todos nós pecamos, porque nós fomos criados em Adão. Através de Adão, todos nós fomos criados, ok? A primeira mulher sai de Adão e através da primeira mulher, todos os homens saem da mulher. A mulher sai do homem e depois todos os homens saem da mulher. Nós somos descendência genética, nós somos linhagem de Adão. E por ser linhagem de Adão, temos toda essa herança. Só que por que Cristo redime o nosso pecado? Por que Cristo paga o preço de sangue do nosso pecado? Está lá em Romanos 6, 22 e 23. Está aqui na tela, ó. E fala assim, ó. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
e, por fim, a vida eterna. Então, agora o seu fruto não é mais para a morte, depois que foi liberto do pecado, né? Não é mais para a morte, mas para a vida eterna. Porque o salário... Alguém está lendo aqui? Vocês conseguem enxergar esse versículo aqui? Qual que é o salário do pecado? A morte. A morte. A morte, João, beleza. O salário do pecado é a morte, ok? Ok, gente? O salário do pecado é a morte. Ok. Vocês sabem ler, sabem português? Sabe que do pecado é singular e não plural? Então, Sim. nós não estamos falando dos nossos pecados diários, nós estamos falando que o salário do pecado é a morte. E qual pecado que Deus estabeleceu que se a gente cometesse, nós iríamos morrer? Pecado, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e está tudo certo, ele já pagou a conta, não se pode cobrar 2 vezes pelo mesmo pecado. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo. Ou você está em morte, ou você está em vida eterna com Cristo. Nós precisamos de salvação porque nós pecamos, mas nós já acessamos a redenção através de Cristo, que já pagou a conta para a gente. Gente, o salário do pecado é a morte, mas é do pecado, o pecado do Éden. O único pecado que a Bíblia fala, né, que Deus estabelece que morreremos se cometermos. Tá claro, porque o dom da vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês estão pegando aí, gente? Estão com essas caras Sim, de bobo aí? pegando. Vocês estão bem? Você É porque fica bobo, né, Thales? Quando ouve uns negócios assim, quer tomar água, pelo amor de Deus? a gente fica bobo Não, mesmo, tá fica assim, bom. olha pra você ver. Eu tenho 5 minutos para falar sobre isso aqui, gente. E é uma das coisas mais libertadoras que vocês vão ouvir na vida de vocês. E que possivelmente Diga. nunca mais vocês vão ouvir falar sobre isso aqui. Ok? Ok. Vamos começar. Gênesis 5 fala da genealogia de Adão. Que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malael, Malael gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Lameque e que gerou Noé. Gente, Deus é tão maravilhoso, é tão lindo. E é esse Deus que eu quero apresentar para o mundo. Porque a gente vive debaixo de um jugo de condenação, onde que Deus já estabeleceu a redenção para a gente. A gente foi condenado, mas no mesmo momento que nós fomos condenados, nós já fomos salvos. Olha lá, Eva, partindo que ela já foi condenada, o pecado dela já foi perdoado naquele cordeiro que morreu, que foi feito túnica de pele para ela. Isso no Gênesis 2. No Gênesis 5 já conta um negócio assim, ó. E no Gênesis 4 já fala algumas coisas, gente. Enfim. Posso passar 5 minutos da aula? Você saber disso aqui? Vamos lá. Pode. Pode sim. Gênesis 4. Deixa eu ver. Não, Gênesis 3, versículo 21. Vamos lá, continuar. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e o vestiu. Gente, Luana Richelli, abre o microfone. Não, você já falou. Tati Alves, abre o microfone aí. Oi. Adão e Eva foram expulsos do jardim, ok? Sim. Ser expulso do jardim foi castigo? Você quer ver? Eu acho que sim. Quem acha que sim? Balança a mão, eu tô vendo todo mundo. Eu acho que sim. Acha, Ana? Acha, Flavinho? Fechou. Eu acho. Galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ó, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ninguém entendeu, né? Vou falar com vocês. O homem comeu e agora ele era pecador. E para que ele não tomasse também da árvore da vida e vivesse eternamente como pecador, Deus lançou ele para fora do jardim. Para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente como pecador. Então não foi um... Não Foi tipo um livramento? Não foi castigo, foi redenção. Porque se ele deixa ele no Éden, agora ele vai comer, vai viver pecador eternamente. Entendi. Para que nós possamos alcançar a Cristo,
Nós precisamos morrer, gente. Então, para que nós não fôssemos eternos, nós precisamos nascer de novo. Então, no Éden, nós nascemos de novo. Desculpa, em Cristo nós nascemos de novo. E só podemos nascer de novo porque também não comemos a árvore da vida na natureza de pecador. Agora a gente primeiro é redimido, escolhe o caminho, conhece a verdade e come da vida, da árvore da vida, para viver eternamente. Quando a gente acessa Cristo, a gente come daquele fruto que é a árvore da vida. Que no Éden, Cristo se manifestava como a árvore da vida, aquele que dava vida eterna. Hoje ele se manifesta como o nosso Redentor, onde ele paga o preço pelos nossos pecados, e quanto mais a gente está nele, mais libertos a gente está. Hoje ele apresenta para a gente como a árvore da vida, como o fruto que dá a vida eterna. Olha a correlação de Cristo com a árvore da vida. A árvore da vida servia para dar vida eterna. Cristo veio para dar vida eterna. Então, nós somos redimidos por Cristo, porque ele nos deu a vida eterna. Ele que nos dá a vida eterna. Fala, Lô. Então, Adão e Eva sair do Éden, né, foi um castigo, mas foi bom, porque senão eles iam viver a vida eterna sendo pecadores, é isso? Não foi castigo, foi provisão, né? Então, precisamos de salvação porque somos pecadores, é isso? Precisamos de salvação porque no Éden, um dia, nós fomos desobedientes. Entendi. Nós não, né? Eu nem estava lá, nem fiz isso, não. Nós não. Mas eu herdei essa herança. Mas bom para a gente que a herança veio, mas também já veio a libertação da herança. Essa herança maldita. Só a gente precisa entender por que a gente precisa de salvação. Porque um dia lá atrás, alguém pecou. Alguém desobedeceu. E por desobedecer, condenou a gente. Cristo veio para libertar a gente dessa condenação do pecado. Ok? Todo mundo olhando para o slide aqui agora, gente. Então, Adão gerou Sete, gerou Enos, Cainã e essa turma toda aqui, tá bom? Na frente está o significado de todo mundo, ó. Adão significa homem ou humanidade. Sete significa mostrado ou apontado. Enos, fraco ou mortal. Cainã significa aflição. Malael significa santo Deus. Jared significa descerá. Enoque significa ensino ou instrução. Matusalém significa a sua morte trará. Lameque significa ausência de esperança. E Noé significa alívio ou conforto. Então, se a gente quiser entender qual que é a intenção de Deus, e isso é natural na Bíblia, tá, gente? Os nomes significarem coisas a respeito da personalidade ou do propósito de alguém na Terra, tá? Jesus, por exemplo, Jesus Cristo, né? O Salvador, o Messias, o ungido. Enfim, tantos outros, tá bom? É normal na Bíblia que o nome aponte alguma coisa sobre o propósito ou sobre a identidade de alguém, tá? Então, por exemplo, na genealogia de Adão, a gente já consegue enxergar o seguinte, que ao homem, presta atenção todo mundo aqui comigo agora, ao homem será mostrado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará aos ausentes de esperança um alívio e um conforto. Vou abrir o microfone aí. Nu. Que legal, hein? Nu. Top. Então, gente, essa é a identidade do nosso Deus, sabe? Por mais que nós pecamos, por mais independente de quem nós somos, independente do que nós fizemos, e independente do que nós herdamos, ele já liberou um plano de salvação para a gente. E lá no Gênesis 5 já estava apontado, dentro da genealogia das pessoas, como é que seria isso, esse plano de salvação. Falamos do descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, falamos sobre sacrifício através da túnica de pele, e agora, através da descendência de Noé, de Adão até Noé, o nosso plano de salvação mapeado. Fala, Tati. Então, tô com uma dúvida. Pergunta. Lúcifer era um anjo de luz, aí ele caiu, né? Aí que foi que ele foi lá e se passou pela serpente para poder convencer a Eva. É isso? Sim? Isso. Então, o mal, ele já existia? Então,
Já existia. O que você chama de mal? Uai, porque o Lúcifer, ele é mal, né? Então, Tati, lá no Gênesis 1, deixa eu abrir aqui para vocês verem. E outra coisa, se o mal já existia, o Éden, então, não era perfeito. Vamos lá, Tati, deixa eu te ajudar a construir isso na sua cabeça. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas. Ok? Aham. Pela lei da física que a gente estuda hoje, não pode haver trevas sem antes ter havido luz. Porque as trevas é a ausência de luz. Eu lembro agora que você Como o explicou. frio é a ausência de calor e como o mal é a ausência do bem. Sim. Então, se um dia chegou o mal na Terra, foi porque o bem deixou de existir em determinada pessoa. Sabe, existe 2 tipos de criar na Bíblia, assim, ó. Um é aqui, ó, aqui no hebraico fala assim, ó, Bereshit, Bará, Elohim. Bará é o verbo criar do nada, criar do zero. Então, Bereshit, Bará, Elohim. Só que existe um verbo no hebraico que também é criar, e no português a gente consegue entender. Uma vez a gente cria alguma coisa do nada, ó, uma coisa é criar outra coisa do nada. Então, primeiro eu crio do nada. Outra coisa, eu crio alguma coisa através de outra coisa. Por exemplo, do vidro, da matéria-prima do vidro, eu crio um jarro. Gente, tem um microfone muito barulho, deixa eu falar. Então, na matéria-prima do vidro, eu crio um jarro. Do alumínio, eu crio uma panela, por exemplo. Tá? Isso é criar alguma coisa através de outra coisa. Mas criar do nada é só Deus que cria. Então, o diabo ele não cria o mal. O mal subsiste através dele quando ele deixa a bondade. Quando ele deixa o que é bom. O Éden era um lugar perfeito? O Éden era um paraíso. E da mesma... Isso, Tati, é uma história longa, assim, que é simples de completar. E só que a gente precisa construir algumas coisas antes. Por exemplo, que os anjos são responsáveis pela operacionalização das coisas da Terra. Por exemplo, existe um anjo que é responsável pelo fogo. Existe um anjo que é responsável pelo sol. Existe um anjo que é responsável pelo vento do Oriente. Existe um anjo que é responsável... Entende? Lúcifer era um anjo. Só que os anjos não são burros igual a gente. Vamos falar assim, não são idiotas igual a nós. Porque os anjos, eles seguem, por mais caídos, mais que depois que foram caídos, eles ainda seguem o que foi estipulado para que eles fizessem. Por exemplo, nós vivemos com um propósito, mas insistimos em viver fora de um propósito. Nós temos um propósito, não vivemos o nosso propósito. A gente vive a vida inteira batendo cabeça na parede. O anjo, ele sabe o propósito dele. É o anjo para cuidar do sol? Se ele tiver caído ou não, ele ainda cuida do sol. Se ele faz bem feito ou não, é outra coisa. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos. Deu os olhões que você fez, hein? Mas a gente fala disso uma outra hora. Tá bom? Precisa acabar. Fala, Ana Flávia. Então, Deus fez o bem e o mal. Deus fez o bem. Só. E o mal? Quando o bem deixa de existir, quando você deixa de praticar o bem, você pratica o mal. O mal só existe quando você não pratica e lá em Isaías, quando ele fala que ele fez o bem e o mal, ele está falando de quê? Então, criar o mal é esse conceito que a gente explicou para a Tati agora. Por exemplo, quando existe uma ausência, quando a gente cria a luz, paralelamente a gente cria trevas, porque toda hora que a gente tirar a luz, vai existir trevas. Quando a gente cria o que é bom, paralelamente, quando não existe o que é bom, quando se tira o que é bom, se cria o que é mal. Entendeu? Então, o mal que ele quer dizer aqui é quando não existe a luz. Não quer dizer quando que não existe o bem, a ausência de bem bem. e o mal. Isso, quando alguém falar de frio com você, você entende quando não tem calor. Uhum. E o frio não existe, Beleza. Ana. O frio não existe. Ah, o frio, mas eu sinto frio. Não, o que você sente é a ausência de calor. O escuro não existe. O que você vê? Você vê a ausência de luz. Pela física, tá? Isso que é o que a física explica pra gente. Então, da mesma maneira, só pode existir trevas, só pode existir escuridão onde já houve luz um dia. Da mesma maneira, só pode existir o mal onde já houve o bem um dia.
É porque quando a gente lê lá, a gente entende que foi Deus que fez o bem e o mal, do jeito que está escrito. De certa forma, sim. De A certa gente forma, entende. sim. E a gente pode falar, por exemplo, que foi Deus que colocou na Eva a vontade de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque permitir é bom, mas quando a gente proíbe, a gente também cria vontade. Do mesmo jeito, quando ele fala que ele endureceu o coração de Faraó para que acontecesse todas as pragas no Egito. Sim, sim. Nossa, isso é uma conversa tão profunda, Ana. Em suma, em resumo, tá? A cultura, o livro dos mortos lá dos egípcios, carrega uma história de que quando você morre, você vai para o tribunal de Osíris. E o tribunal de Osíris, né, Anubis, que é um deus cachorro, te pega, te leva para o tribunal, e você coloca o seu coração na balança, e do outro lado da balança coloca uma pena. O que pesar mais define para onde você vai. Você vai viver com riqueza, né? Você vai viver no mundo dos mortos, ou se você não vai viver no mundo dos mortos. O que eles faziam quando mumificavam as pessoas? Tiravam o coração de carne, colocavam no lugar, quando eles faziam a mumificação, né? Que na verdade é um processo de empalhamento, quando empalhava aqueles animais, eles colocavam um coração de pedra na pessoa. E o coração de pedra era num formato de escaravelho, de besouro, porque existia o deus besouro, o deus escaravelho lá, e a pedra não falava. Então a pedra não te contava os seus pecados. Então, o coração duro era um coração de pedra, que eles colocavam no lugar das múmias. Quando chegasse no tribunal, ele pesaria aquilo ali e a pedra não falaria nada. Então, assim, é uma correlação com a história egípcia, quando Deus fala que... Porque Deus precisa falar de uma maneira que Moisés entenda, tá? E a cultura de Moisés, desde que nasceu, é uma cultura egípcia. Então, quando ele fala que eu vou endurecer o coração de Faraó, é que eu vou tirar aquele coração de carne e colocar um coração de pedra que não consegue medir o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é, e que ele vai perder a noção de ser humano quando ele tem um coração de pedra. Aí, como ele perde a noção de ser humano, Deus cumpre um propósito que era mostrar para o povo as 10 pragas, mostrar para o povo que os milagres e que era Deus que estava tirando ele de lá. Em resumo, tá? Uhum. Fechou. Fechou, pessoal? Pergunta? Uma coisa? Quer falar? Então, valeu. Vou parar a gravação aqui e a gente fala. Peraí.